Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos numa série muito especial aqui no Catre, na Praia de Palmas, Governador Celso Ramos, com um grupo de 10 amigos, numa imersão da Palavra de Deus, estudando o tema Controvérsias. Ontem, quinta-feira, e hoje, sexta, vamos estudar o tema glossolalia ou idiomas. O que a Bíblia nos ensina a respeito do dom de línguas? É o que a gente vai aprender hoje, ou vamos continuar aprendendo. Muito obrigado a todos os amigos que já estão aqui com as Bíblias para avançarmos no estudo. Mas antes de começar o tema, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos agora para estudar a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar no estudo que começamos ontem, mas você não pode esquecer do estudo presencial que vamos ter domingo, depois de amanhã, às 7h, na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. O editor já vai colocar aqui o endereço, se ele não esquecer, eu vou puxar depois a orelha dele, ele está aqui bem perto. Então, nós vamos ter na igreja, depois de amanhã, esse estudo muito especial e você é o nosso convidado. Domingo, 7h. Você que mora em Criciúma, esse mesmo estudo nós vamos fazer na Igreja Adventista Central de Criciúma. Ela fica ao lado do Colégio Adventista e lá é toda quarta às 8h e você é o meu convidado. Ontem, quando nós terminamos a primeira parte desse estudo, o Ricardo estava com uma pergunta. Sim, Ricardo. Em um momento eu li, não me recordo direito a fonte, e eu queria saber o grau de veracidade do que eu vou colocar. O falar em línguas, quando no secreto, com Deus, diz que é extremamente válido. Mas quando é falado em público, tem que ter um tradutor, porque pode beirar ao exibicionismo. O que o senhor tem a falar sobre isso? Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje, especialmente em Atos, onde você tem a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa que Jesus havia feito, e naquele momento houve uma manifestação do dom de línguas. Ali, nós temos um texto que nos dá várias orientações para identificar o verdadeiro dom de línguas. Até porque Paulo, depois em Corinto, vai enfrentar um falso dom de línguas, que ele vai combater. Então, nós precisamos conhecer. Eu já vou ler esses textos daqui a pouquinho. Suzy? Olá, pastor. Eu estava refletindo sobre a questão da Trindade. Eu gostaria de saber como pode a gente ter um Deus que é um, mas também é Pai, Filho e Espírito Santo. Como explicar que nós não temos uma religião politeísta e sim monoteísta? Bom, a Trindade é um mistério. Existem coisas na Bíblia que são chamadas de mistério. E quando leva esse nome, é porque nós não podemos compreender tudo. Aliás, a criatura tentar entender o Criador não é coisa simples e é impossível, né? Mas nós acreditamos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eles estão tão unidos que a gente não é politeísta. Nesse aspecto, somos monoteístas. Para a nossa cultura grega é um pouco difícil entender. Para o hebreu era mais fácil, porque a cultura bíblica ela foi produzida numa cultura hebraica. E no hebraico você tem uma unidade composta, que para nós é difícil entender, mas você tem. Lembra quando Deus criou Adão e Eva e disse assim, vocês vão se casar e ambos serão o quê? Uma só carne. São dois, mas agora são um. Eles não deixaram de ser dois, mas a Bíblia diz que eles são um. Então nós temos um só Deus, mas são três seres distintos. Como compreender isso plenamente? Nós nunca compreenderemos, porque a nossa mente é muito finita para compreender. Mas basicamente é isso. Nós temos um Deus que é único em propósito, em sabedoria, em identidade, mas esse ser, esse Deus, são três seres distintos.
Mais uma pergunta. É correto a gente se dirigir direto ao Espírito Santo em oração? Por exemplo, eu posso fazer toda a minha oração dirigida ao Espírito Santo sem falar em Jesus ou no Pai? A Bíblia ensina a gente a orar. E como nós devemos orar segundo a Bíblia? Jesus falou em Mateus 6,9. Quando vocês orarem, orareis assim. Como que é? Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós oramos a quem? Ao Pai. Aí depois, lá no Evangelho de João, Jesus falou assim, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso farei. Então, você ora ao Pai, mas ora em nome de quem? De Jesus. E aí, quando você vai para Paulo, em Romanos 8, verso 26, Paulo diz que toda vez que você ora, é o Espírito Santo quem leva a sua oração. Então, quando nós oramos, nós envolvemos a Trindade, porque você ora ao Pai em nome de Jesus e é o Espírito quem leva a sua oração. Então, nós temos que orar ao Pai. Vamos avançando aqui, vamos achar então uns textos que vão nos esclarecer a pergunta que o Ricardo fez. Deixa eu avançar um pouquinho. O que devemos pedir a Cristo hoje? Devemos pedir o Espírito. Eu mencionei esse texto, né? Vós que sois maus, sabeis pedir boas coisas. Chegamos então ao texto principal, que é o texto de Atos 4, 1 a 4. Abra a sua Bíblia em Atos 4, 1 a 4. Como podemos compreender o dom de línguas concedido aos apóstolos no dia de Pentecostes? O texto básico para a compreensão desse assunto é Atos capítulo 4. Vamos ler do verso 1 em diante. Atos 4, 1 a 4. Desculpa, é Atos 2. Acabou que o slide ficou errado. É Atos 2. Foi induzido pelo erro do slide. Atos 2, 1 a 4. O que diz aí? Alguém lê, por favor, quem está com o microfone? Pode ler. Rebeca, por gentileza. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Um instante. Ao cumprir-se o dia de... Obrigado, Nicole. Só um instante. Vamos por parte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que é dia de Pentecostes? O que é Pentecostes? Uma festa. Quantas festas os judeus celebravam? 7. Quando que era a festa de Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Então acontecia a Páscoa, 50 dias depois era a festa de Pentecostes. Por isso, Pentecostes. Costes, Páscoa. Penta, 50. 50 dias depois da Páscoa é a festa de Pentecostes. Então, Cristo morreu na sexta, ressuscitou no domingo, ficou 40 dias com os discípulos e depois de 40 dias chegamos a Atos 1. Ele está pronto para voltar para o céu. Ele promete o Espírito no verso 8 e diz para os apóstolos assim, ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Aí Jesus ascendeu aos céus, 40 dias depois da ressurreição. Faltava quantos dias para a festa? 10. Eles ficaram no cenáculo, escondidos, 10 dias orando pelo Espírito Santo. Aí no dia da festa de Pentecostes, começa a acontecer algumas coisas. Por gentileza, Nicole. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí, todos ficaram cheios de quê? Então Jesus prometeu o Espírito. Atos 1, 8. Agora cumpriu-se a promessa. Todos ficaram cheios do Espírito. E passaram a falar o quê? Em línguas. E o que diz mais o verso? Conforme... O Espírito lhes concedia que falassem. Quem é que distribuiu as línguas? O Espírito Santo. A minha versão traz um detalhe que é bem interessante, que não ficou muito claro nesse texto. O versículo 3 diz assim, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Como é que está o texto na sua versão?
Pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. A minha versão ela é mais clara. Pousou uma sobre cada um deles. Os dons espirituais, inclusive o dom de línguas, eles são dados à igreja, segundo Paulo, em 1 Coríntios 12, com 2 propósitos: edificar e instruir a igreja. Se não houver edificação e instrução, não é dom espiritual, porque eles têm esse objetivo. Outra coisa, é o Espírito Santo quem distribui. Não é o que você quer, não é o que você acha. Exemplo, a gente vem aqui o pessoal cantar, né? Como eu queria cantar como esse povo canta, né? Como os discípulos cantam. Mas eu sou tremendamente desafinado. Eu queria ter o dom, mas não é o que eu quero. É o que o Espírito quer aqui para mim. Aí diz, né? O Espírito distribuiu conforme ele queria. Aí cada um recebeu o dom de uma língua. Agora, por que houve esse dom de línguas aqui em Atos 2? Porque Deus queria usar os apóstolos para que o evangelho fosse pregado. Vamos tentar contextualizar para os nossos dias. Nós estamos aqui em 11, né? Vou pegar aqui mais um discípulo, né? Pode ser aqui o pastor Tardielli. O Espírito pousou sobre todos, aí você começou a falar em chinês, você japonês, você alemão, você russo, você italiano. E o que aconteceu? Aqueles que entendiam italiano afluíram para aquele apóstolo. Aqueles que entendiam alemão afluíram para esse apóstolo. E os grupos foram formados. Quantas línguas foram faladas nesse dia? 14. Porque eram 14 as nações ali representadas. A Bíblia dá a lista. Depois você pode ler aí Atos 2. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, naturais da Mesopotâmia. Você pode contar, 14. Então os discípulos começaram a falar nessas 14 línguas. E aqui chegamos ao centro do nosso estudo. O dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua que ele nunca estudou. Os discípulos não estudaram esses idiomas. Quando eles começaram a pregar na língua do povo, o povo disse assim: mas espera aí, esses que estão falando não são galileus? O galileu não fala o grego e o hebraico? Como é que nós estamos entendendo o que eles estão falando? E aí vai aparecer um adjetivo muito interessante. Deixa eu ver onde está o adjetivo aqui. É o adjetivo materno. Verso 8. Atos 2:8. Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Que língua os discípulos estavam falando? As línguas daqueles povos. O que é o dom de línguas? É a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua que ele nunca estudou. Os discípulos não falaram algo ininteligível. Os discípulos falaram aquelas línguas. Então, se o Espírito hoje quiser me usar para pregar o Evangelho, quiser me dar o dom de línguas, ele vai me fazer falar numa língua que eu não estudei, que eu não conheço. Mas para evangelizar alguém. Tiago. Mas Paulo fala sobre a língua dos anjos. Eu não posso estar confundindo que aqui também seria a língua dos anjos. O que seria a língua dos anjos? Não pode confundir com a língua dos anjos, porque eles disseram que eles estavam ouvindo a língua deles, a língua materna deles. Quando Paulo fala sobre a língua dos anjos, ele está falando sobre o amor. É um poema, né? E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Em outras palavras, eu não sei que língua o anjo fala, mas mesmo que eu falasse a língua dos anjos, que eu não sei qual é, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Agora, quando os anjos vieram à terra, em que língua eles falaram? Na língua dos homens.
O anjo que conversou com Abraão falou em que língua? Na língua de Abraão. O anjo conversou lá com Maria, falou que língua? Falou na língua de Maria. Os anjos falam a língua que nós falamos. É claro que eles devem ter o idioma deles, que a gente não sabe qual que é. Mas Paulo está usando um poema. Ainda que eu soubesse falar a língua dos anjos, que eu não sei qual que é, mas se eu soubesse falar, se não tiver amor, de nada valeria. Sim, Então, cara. essas línguas incompreensíveis para nós, então... Não é o dom de línguas. Porque se ela não edifica, se ela não instrui, se ela não é materna, ela não é o dom de línguas. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua que ele nunca estudou. Mas essa língua é falada para edificar alguém, para evangelizar. Se a pessoa não está compreendendo, não é dom de línguas. E vamos a mais um detalhe. Estamos todos no mesmo auditório aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando porque vocês todos são brasileiros e falam português. Há necessidade de Deus me dar o dom de falar em uma língua diferente aqui nesse auditório? Claro que não. Vocês estão entendendo a minha língua? Agora, se nós estivéssemos dentro de um avião, todo mundo viajando, e aí sentou do meu lado um russo, e Deus quer me usar para alcançar o russo, Ele pode me dar o dom de falar em russo sem nunca ter estudado uma linha, para alcançar o russo que está do meu lado. Isso é o dom de línguas. Pastor Israel? Pastor, uma dúvida. Em 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz o seguinte. Qual verso você está lendo, pastor? 1 Coríntios capítulo 14. Eu posso ler do primeiro. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual seria a sua explicação, pastor, para esse dom? E continua falando aqui sobre falar em línguas, né? E da interpretação e tudo mais. Qual seria a sua opinião, o seu estudo, para que fique claro para todos nós aqui, pastor? Paulo está fazendo uma comparação aqui a respeito de dons, né? Ele está comparando dons. O que Paulo está fazendo na igreja de Corinto? Ele está resolvendo um problema que surgiu lá. Tinha o verdadeiro dom de línguas e havia o falso dom de línguas. E Paulo está corrigindo a igreja. Aliás, difícil uma igreja com tantos problemas quanto a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha de tudo. Todos os problemas que você imaginar, essa igreja tinha. E Paulo está corrigindo um mau uso do dom e levando a igreja a entender o propósito dos dons. Você percebe quando ele começa a falar, ele diz que nós devemos procurar com zelo os dons, mas qual é o dom que tem primazia? O dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? Não é o dom de dizer o que vai acontecer amanhã. Não é isso que é profetizar. Profetizar a palavra. O que nós estamos fazendo aqui é profetizar. É você estudar a Bíblia e apresentar para alguém. Isso é profetizar. Porque a palavra profeta, em hebraico navi e em grego profetês, ela quer dizer literalmente porta-voz. Então, quem é o profeta? É o porta-voz de Deus. É o que fala em nome de Deus. É o que estuda a palavra e apresenta. Esse é o profeta. Você vai ter vários profetas na Bíblia que nunca fizeram uma profecia. Nunca profetizaram nada do futuro. Mas eram profetas porque eles eram a voz de Deus para o tempo. Eles levavam a mensagem do Senhor. Então, nós temos que procurar conhecer a palavra para levar a palavra para as pessoas. Nesse aspecto, nós somos profetas. Aí Paulo começa a falar que aquele que fala em uma outra língua, fala senão a Deus. Paulo começa a entrar num tema onde estava havendo manifestações na igreja e as pessoas não estavam entendendo o que era falado. Aí ele vai chegar ao ponto de dizer assim, eu quisera, verso 5, que todos vós falasseis em outras línguas muito mais, porém que profetizeis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas,
salvo se as interpreta. Aí na lista de dons de Paulo vai aparecer o dom de interpretar línguas. O que é o dom de interpretar línguas? Vamos trazer para os nossos dias. Suponhamos que suponhamos que a metade desse auditório falasse português e a metade falasse russo. Aí Deus quer me usar para alcançar os que falam russo. Ele me dá o dom. Eu começo a falar russo. Os russos que estão aqui vão entender o que eu estou falando. Mas os brasileiros que estão aqui não vão entender o russo que eu estou falando. Porque eu recebi o dom, eles não. Aí o que tem que levantar aqui? O intérprete, que tem o dom de interpretar, que agora vai ouvir eu falando em russo e vai traduzir para o português, para que eles também sejam beneficiados. Então é por isso que havia às vezes a necessidade de um intérprete. Quando você tinha um auditório onde 2 línguas eram faladas. E para que todos fossem beneficiados, se levantava o intérprete. É nesse aspecto que ele fala do dom de interpretar. Paulo vai avançando no seu argumento e ele diz, verso 19, na conclusão, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o quê? Com meu entendimento. Ou seja, que as pessoas compreendam, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo está tentando resolver um problema que surgiu em Corinto, onde haviam pessoas que diziam possuir o dom, mas falavam coisas que ninguém estava entendendo. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele ensina os dons espirituais, ele promove o dom de profecia acima dos demais e ele tenta corrigir uma direção que a igreja estava assumindo diferente da vontade de Deus. Raquel. Pastor, eu ainda fiquei com uma dúvida referente ao dom de línguas. O que eu entendi é que o dom de línguas é falar em italiano, em russo, as línguas... Uma língua materna. Isso. E aquelas línguas que a gente ouve, eu já ouvi em algumas igrejas que eu não sei interpretar, eu não sei falar o que eles falam porque não dá para entender nada. E eu sei que não é uma língua materna. Sim. Eu já conversei com várias pessoas que falavam essas línguas, né? E quando eu pergunto, o que você falava? Elas não sabem o que falavam. Falavam, mas não sabem o que falavam. Não sei se você já conversou com alguém que passou por essa experiência. Você passou por isso. Então, assim, não se sabe o que falava. Se você não sabe o que falava, se quem está ouvindo também não sabe, isso não é o dom do Espírito. Porque não está edificando ninguém. Então, pense bem, na Bíblia não tem a palavra língua estranha. Não tem. Nos originais não existe a palavra língua estranha. Existe a expressão outras línguas. Novas línguas. Estranha nunca. Porque na Bíblia não tem lugar para uma língua estranha que ninguém entende. Então, dizer que uma língua ininteligível é o que foi manifesto em Atos 2 é ir contra o que o texto está ensinando. Com as coisas básicas que eu já li ali. Certo? Sim. Porque até mesmo a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não é um Deus de confusão. E sim de paz. E sim de paz. É. E como eu já tive essa experiência e... Você falava línguas? Sim, pastor. E o que você falava? Não sei. Também não sabia? Não. Então, assim, aí quando eu aprendi, quando o professor Leandro Quadros falou que a mente do ser humano, ela mesma pode produzir isso, porque a gente fica, porque o pastor que está lá na frente, ele insiste. Você tem que ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que ser... Então, a gente mesmo se vê na obrigação de ser batizado desse jeito, em falar nas línguas estranhas. E realmente vira uma confusão na igreja, porque ninguém se entende e ninguém interpreta. E sabe o que acontece? As igrejas pentecostais estão repletas de pessoas sinceras. São pessoas sinceras. Nós não estamos falando de gente que não está interessada em salvação, que não está buscando o Senhor. Não. São pessoas sinceras que vão todos os cultos na igreja, que procuram servir a Deus de todo o coração. Eu estava sendo sincera, pastor.
Só que eles aprenderam assim. Eu disse para vocês que essa é uma doutrina fundamental do pentecostalismo, a doutrina da subsequência. Eles transformaram o falar em línguas uma evidência do batismo do Espírito. Por isso as pessoas buscam. E quem está no movimento pentecostal e não fala línguas, se sente um cristão de segunda categoria, porque ele nunca foi batizado. Outro dia eu conversei com uma senhora numa pracinha, 60 anos seguindo a igreja pentecostal. E eu perguntei para ela, se ela já foi batizada? Ela disse, pastor, eu nunca fui, porque eu nunca falei em línguas. E uma senhora tão querida que você percebia assim uma sinceridade dela. Eu disse, querida irmã, porque a senhora nunca falou em línguas, não quer dizer que a senhora não foi batizada. O Espírito não habita com a senhora, não ter feito um trabalho na sua vida, mas 60 anos no movimento e se sentir uma pessoa pecadora porque nunca falou. Então esse assunto é importante. Por quê? Porque nós temos que entender que pessoas sinceras estão buscando a vontade do Senhor. Mas elas aprenderam que é evidência. E todo culto é motivado a buscar. E todo culto tem gente falando, ela também quer falar. Uma hora vai e fala. Ela não sabe o que falou, mas ela se sente agora batizada no Espírito. Então não nos esqueçamos, a evidência de que alguém está cheio do Espírito não é falar língua estranha. São os frutos do Espírito. E nós temos que buscar os dons espirituais, inclusive o dom de línguas, para que Deus nos ajude a evangelizar quando Ele achar necessário. Mas todo dom, segundo Paulo, e Paulo tem 3 listas de dons, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Lê em casa esses 3 textos. São textos de Paulo sobre os dons espirituais. E também 1 Coríntios 14. E Paulo diz claramente que esses dons, eles devem edificar e instruir a igreja. Se não estão edificando e instruindo, não é um dom que vem do Espírito. Sidney. Uma dúvida com relação ali aos discípulos, quando eles receberam esse dom de línguas, cada um falava um idioma para aquelas pessoas, aquelas nações, ou eles falavam o hebraico ali e o Espírito Santo traduzia para a língua deles lá? Não, cada um aprendeu a falar, capacitado pelo Espírito, uma língua que ele nunca tinha estudado perfeitamente. É como que se você, Sidney, recebesse o dom de falar agora, por exemplo, em japonês e falasse fluentemente, você compreenderia fluentemente o que está falando. Você entenderia a língua, você entenderia a construção gramatical dela. O dom de línguas é sobrenatural. Milagre mesmo. É um milagre. E por que Deus deu naquele momento? Porque tinha 14 nações ali que não entendiam o grego e o hebraico dos discípulos. E se não fosse esse dom, eles não seriam evangelizados. Resultado, 3.000 pessoas foram batizadas só naquele dia. Nosso tempo acabou. Como passa rápido, né? Deixa eu falar com você, meu querido amigo, querida amiga, que tem buscado tanto o Espírito Santo. Você está no caminho certo. Buscar o Espírito Santo. A você que tem buscado os dons espirituais, como Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 14. Vamos buscar os dons espirituais. Mas se você aprendeu que falar língua que ninguém entende, e talvez até você fale, isso é o dom de línguas da Bíblia, infelizmente você aprendeu de forma errada. Porque o dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar um idioma com a qual ele nunca estudou antes. É sobrenatural. E se você não tem esse dom, não pense que o Espírito não batizou você, porque não existe na Bíblia também base para dizer que quem é batizado vai falar em línguas. Não. Alguns podem falar, outros não, porque o Espírito Santo escolhe o dom para quem ele vai dar. E certamente você recebeu dons e talentos, porque Deus quer usar você na obra, como quer usar a todos nós. Então eu e você precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus. O Wesley vai cantar uma música agora que diz assim: usa-me, Senhor. Que você esteja disposto hoje a se colocar nas mãos de Deus,
para que Deus use você com os dons que Ele concedeu a você, ou com os dons que Ele ainda vai conceder, se nós continuarmos a busca. Porque todo aquele que busca, encontra, e o que pede, recebe. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Quando Ele me usa pra curar alguém, quando Ele me unge pra pregar libertação, quando socorri ou estendi a mão, isso não fala de quem eu sou, mas de quem Ele é em mim. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar, e honrar. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. E honrar. Amém. Você deseja ser usado por Deus? Um dia alguém foi usado para trazer o Evangelho até você. Hoje Deus está convidando você para conhecer plenamente o Evangelho e ajudar também outras pessoas. Deus quer usar todos nós. Agora nós precisamos obter o conhecimento para abençoar as pessoas. E quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele pode nos usar, especialmente com dons espirituais. E Ele vai dar dons a cada um conforme lhe apraz,
porque Ele sabe a sua área de influência e como Ele pode usar e potencializar o seu trabalho para que outras pessoas sejam alcançadas. Que privilégio nosso poder participar da obra do Senhor. Vamos orar por mais dons. Pai, muito obrigado pela promessa da Tua palavra de que o Espírito viria para conceder também dons. Obrigado porque na parábola dos talentos nós aprendemos de que quem menos recebeu, recebeu um. Isso quer dizer que todos nós temos dons e talentos que precisam ser desenvolvidos para o Senhor. Abençoa, Pai, esse grupo que está aqui comigo nesse estúdio. Que o Senhor possa usar a cada um deles para levar a pureza do Teu Evangelho àqueles que perecem nas trevas do pecado. Abençoa também os amigos que estão orando comigo em casa agora. E também abençoa de forma especial aqueles que não haviam compreendido esse assunto até agora. Que eles possam entender a clareza da Tua palavra e que eles possam ser instrumentos também em Tuas mãos para levar luz e salvação àqueles que estão ao nosso redor. Abençoa-nos, Pai, ao longo desse dia. Cuida de todos nós e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.